Olá pessoal, vamos iniciar agora a configuração básica do Linux, do servidor Linux, da atividade que eu passei e vamos, eu criei aqui um, um passo a passo, um script para não se perder, né, durante a configuração. E durante o nosso script, eu vou ver se eu consigo lembrar e simular os problemas que ocorreram aí com vocês na sala de aula. E já vou explicando o motivo e como resolver. Bom, pessoal, no nosso script nós vamos começar verificando a placa de rede, porque tanto a configuração do endereçamento IP depende da gente saber qual a placa de rede que a gente quer configurar o endereço IP, quanto a configuração do DHCP também precisa que a gente informe qual vai ser a placa de rede que vai distribuir IP na rede. Se você ativar a placa de rede Wi-Fi do seu celular, né, mandar buscar as redes sem fio, você vai ver que existem mais de 5 redes sem fio aí no IF. E cada uma dessas redes possui um servidor de DHCP. Logo, cada rede tem uma plaquinha de rede com endereçamento IP e com um servidor de DHCP ativo. Ou seja, quando você entra na rede do Juan, você vai até a placa de rede que está distribuindo IP, né? Está associada ali à distribuição de IP e recebe um IP do servidor de DHCP através dessa placa de rede. Então, cada uma das redes sem fio do IF e das redes com fio, por trás dela tem uma placa de rede, a qual o servidor de DHCP está usando ela para se comunicar com você. Então, entre o servidor de DHCP, os servidores de DHCP do IF, que são vários, e o seu dispositivo, há uma placa de rede que vai interligar o servidor de DHCP e o seu dispositivo. Né? Ali no meio tem a placa de rede. Então, por isso é importante a gente saber qual é o nome da placa de rede para configurar o endereçamento IP e para que o dispositivo consiga falar com o servidor de DHCP. Beleza? Por exemplo, a rede é do Juan, né, como eu já falei, que você se conecta a ela na Wi-Fi, você vai receber um IP da rede do Juan. A rede acadêmica, que são as redes dos computadores que os alunos usam, ela recebe outro IP diferente. E essas redes, por serem redes diferentes, elas não se falam. E elas só conseguem se falar porque há um roteador no meio, interligando, por exemplo, a rede do Juan, que é a rede Wi-Fi dos alunos, com a rede acadêmica, que são os computadores cabeados que os alunos usam. No meio dessas duas redes tem um roteador que faz com que as redes se falem. Até porque o único método de falar, de se comunicar duas redes é o roteamento, né? Mas isso é outro assunto. Para hoje, né, a primeira coisa que vamos fazer é verificar qual o nome da placa de rede. Depois de saber qual é o nome da placa de rede, nós vamos, né, a gente já passou por isso aqui. Aí nós vamos fixar o IP naquela placa de rede. Depois, aplicar as novas configurações que a gente acabou de fazer do IP, né? E aqui começou a acontecer um erro, né, que eu vou ver se eu consigo simular. Depois, vamos conferir o endereçamento. Depois de a gente configurar o endereçamento IP e aplicar as configurações, nós vamos conferir se as configurações realmente ficaram ali na placa de rede, por assim dizer, né? Já com o IP e com a internet, nós vamos atualizar a lista de pacotes do Linux. E para isso a gente precisa de internet, viu, pessoal? Aqui eu vou dar uma parada para comentar mais alguma coisa. Por enquanto, no laboratório de informática, vamos fazer tudo na versão desktop, que é essa daqui. Porque a gente consegue acessar a internet, de uma forma que eu até já escrevi um textozinho e pedi para postar no grupo de vocês. Então vocês conseguem configurar, fazer funcionar a internet da rede do IF nesse computador, nessa VM. Por outro lado, se você for na linha de texto, só linha de texto,
no servidor, né, a versão servidor do Ubuntu, você vai ter muita dificuldade para fazer isso. Então vamos começar com a versão desktop. Quando vocês já souberem como fazer toda a configuração do servidor, aí vocês vão lá no laboratório de redes e vão fazer via linha de comando. Tudo via linha de comando, para começar a valer o trabalho. Beleza? Porque lá no laboratório de redes, a internet já é automática. Beleza? Então facilita. Então vamos lá. Ó. Com internet, né, a gente já acabou de configurar o endereçamento IP. Vamos ter internet. Então a gente vai atualizar a lista de pacotes. Isso aqui é semelhante ao Android, por exemplo. O Android, quando você abre a App Store ou até os outros dispositivos qualquer, né, como a Apple, a loja da Apple. A loja da Apple e a loja do Android, elas se atualizam dinamicamente. Mas aqui no Linux, a gente tem que fazer esse comando aqui para que o Linux atualize a sua lista de programas disponíveis. A partir da atualização desses aplicativos, o Linux vai saber que existe esse aplicativo aqui, ó, esse serviço. E aí a gente vai conseguir instalar o serviço através desse comando. Se você fizer esse comando sem dar um update antes, possivelmente vai dar errado. Então, primeiro faz o update para depois fazer a instalação do serviço. Instalou o serviço, né, o programa. A gente vai dar um comando para indicar ao servidor de DHCP, ao serviço, qual placa de rede ele vai estar associado. Depois a gente vai nas configurações do serviço de DHCP e vai configurar o de sempre, né, pessoal, que a gente já fez no Cisco Packet Tracer e no Windows. A gente vai dizer qual a rede, qual a máscara que a gente está querendo trabalhar. A gente vai dizer qual o IP inicial que a gente quer distribuir para o primeiro computador que chegar, o primeiro dispositivo que chegar. A gente vai dizer qual o IP do último dispositivo, então a gente chama isso de range, que significa faixa, né? A gente vai começar a distribuir o IP 1, do 1, por exemplo, até o 100. Veja que essa faixa do 1 ao 100 a gente nomeia de range, beleza? Depois a gente vai, depois de configurar o range e outras configurações, como por exemplo, qual o servidor DNS da rede, qual a máscara da rede, qual o range, né? Voltando aí, qual o roteador, qual a DNS eu já falei. Então colocou todas essas informações lá no arquivozinho de configuração do serviço DHCP. A gente vai reiniciar o serviço para que as configurações comecem a valer. E depois, sim, aqui aconteceram alguns erros, né? Que a gente vai... eu vou falando para vocês. Não vai dar para simular porque os erros que eu vi com vocês eram erro de digitação. Mas eu vou comentar algumas coisas. E aqui, depois de reiniciar o serviço, a gente vai verificar o status do serviço para ver se deu tudo certo e se está verdinho lá o status do serviço. Ou seja, se o servidor de DHCP está funcionando. Depois a gente vai lá no cliente, no Linux cliente, que é o Linux 2, e vai ver se ele pega o IP. E por fim a gente vai verificar se realmente, a gente vai voltar para o servidor e verificar se o cliente está conectado e por quantos minutos ele vai ficar com aquele IP. Beleza? Então vamos lá. Primeiro passo. Bom, eu vou logo finalizar esse vídeo, já vai com quase 10 minutos e vamos começar no próximo vídeo.